Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live aí falando sobre previsões para 2023. O Instagram tá avisando a galera. Oi, amiga, tudo bem? Me chama aí para eu te adicionar. Oiê, tudo bem? Simbora, entender como é que vai ser esse 2023. Tomara que seja melhor, né? Do que 2022. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Dá pra ouvir direitinho? Como é que tá? Fala aí. Amiga, me adiciona, eu vou fazer... Manda uma carinha pra mim. Vamos lá, acho que ela já mandou aqui. Aceitar. Pra gente entrar junto. Foi? Não, não foi. Vamos lá. Foi. Foi. Agora foi. Tá me ouvindo? Tá conseguindo? Tô. E você? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Beleza. Bom, gente, essa é a Bianca. Já fiz live com ela aqui ano passado. Ela é taróloga, bruxona, minha amiga há alguns anos já, né? Alguns poucos anos, mais de 10. Coisa leve. Mas assim. 2009, não, 2007. Tem quase 20. Tá batendo ele. Então, aí a gente era amiga antes de se declarar bruxa. A gente sempre foi bruxa, né? Mas a gente era amiga antes de se declarar bruxa. A gente trabalhava, né, com gestão, tal, administrativo. E aí a gente se conheceu, se afinou. Na verdade, a gente se reconheceu, porque as bruxas se reconhecem, né? E nos afinamos e aí continuamos nessa parceria, né? Amizade aí de anos. Bom, amiga, eu vou deixar você se apresentar. A Bianca vai falar um pouquinho para vocês quem ela é, como é que é o trabalho dela, para a gente conseguir começar a live, tá? Então, gente, oi, tudo bom? Eu sou a Bianca, trabalho com tarô já há bastante tempo. Não oficialmente desde os 14 anos, oficialmente tenho mais ou menos desde 2019, 2020, por aí. E agora eu estou trabalhando com outros tipos de oráculos, estou tentando ampliar um pouquinho mais a gama de opções, porque eu sinto que está tendo uma abertura para isso, né, no campo espiritual, falando. Não por vontade minha, mas porque realmente está aparecendo a oportunidade. E é isso, eu vim hoje aqui para falar a respeito de um pouco da tendência das cartas do tarô para 2023 e também falar um pouquinho, de repente, tirar uma dúvida a respeito de algum tema, assim, que seja mais abrangente, né? Falar um pouquinho também da influência do 7, que vai ser o ano que vai reger 2023. É isso. Pois é. O 7 é o número, né, somando da 2023 da 7. E eu até deixei um stories aqui falando que eu não ia falar de cor esse ano, porque tinha uma certa divergência, né? Para astrologia, a cor do ano é azul, porque é a regência da lua, mas para a numerologia, a cor do ano é violeta, por causa do 7. E aí tem uma galera aí falando de laranja, e eu ainda não entendi porquê, não sei se tem algum arcano que vibre no laranja, enfim. Então, se você for parar para observar, frequencialmente falando, você vai poder usar qualquer cor. Então, se for para usar qualquer cor, a gente usa o branco, que é a mistura de todas as cores, né? Verdade. Então branco é uma ótima cor, até porque no ano que vem a gente vai estar nessa energia de mães, né? Porque a regência da lua tem essa pegada maternal, né? As Iabás do candomblé, as deusas da água. Então branco é uma boa cor para passar o ano. Mas vamos lá, amiga. Vamos começar. Vocês já conheceram a Bianca, depois vocês seguem ela, né? Porque o trabalho dela é muito legal. Não é porque é minha amiga, não, mas ela é muito séria. É tão séria que no ano passado a gente fez a live e várias previsões bateram. Se vocês olharem aí no meu feed, tem a nossa live. Então a gente resolveu fazer de novo para, né, dar uma
com essas novidades que estão rolando aí para 2023. Vamos lá, minha amiga. A palavra é toda tua. Boa noite, gata. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos lá. É o seguinte, gente. 2023, então, a gente já começa falando que ele tem a regência do número 7. E a gente já sabe pela astrologia que ele tem a regência da Lua. Então, uma temática que a gente puxa com relação ao tarô seria arcanos maiores. Quais arcanos maiores que a gente pode falar que vão ter influência em 2023? A primeira influência 7, vai ser a carta do carro. Eu trouxe até o tarô tradicional aqui para mostrar a carta padrão. Então, aqui tem a carta do carro. Está um pouco escuro porque a iluminação está lateral. Enfim. A carta do carro, ela fala muito da gente ter a rédea da situação na nossa mão. Na carta do carro, a gente tem a biga, tá? Com 2 cavalos, um preto e um branco. Um cavalo que é ir para a esquerda, um cavalo que é ir para a direita. Quando a gente tem essa situação, a gente já começa a trabalhar a dualidade. Então, a gente, dentro do ano de regência 7, na numerologia, a gente fala que vai ter uma conexão espiritual muito elevada. E quando a gente tem, falando de dualidade, a gente entra, inclusive, nos princípios do hermetismo, tá? De acima como abaixo, o yin e o yang, todos os complementares, tá? Todas as dualidades que estão representadas também nessa carta. Então, quer dizer, é uma carta super, super, super que vai representar 2023, carta do carro. A questão do cocheiro com a biga, né, que não é bem um cocheiro, ele é um guerreiro, mas vamos lá. Ele com a biga, ele está tomando a rédea de decidir para onde que a biga vai, e não os cavalos. Então, direita, esquerda, para cima, para baixo. A tendência é que a gente tenha que tomar decisões muito pautadas em um equilíbrio da razão com a emoção, tá? Num equilíbrio do que é bom, o que é ruim. Então, a gente vai ter que trabalhar muito essa energia ao longo de 2023. Não é porque é o tarô, é porque é a tendência do ano 7 mesmo, entendeu? Uma outra situação, como a gente vai ter a regência da Lua em 2023, a gente tem a carta da Lua dentro do tarô. Então, também é uma carta que eu puxei para trazer para a gente. É o outro arcano maior que a gente realmente tem que falar a respeito dele. A Lua, ela fala de quê? Fala da gente fantasiar situações, tá? Da gente levar muitas coisas para o emocional, criar expectativas e, de repente, não conseguir cumprir, né? De repente, a gente projeta uma situação, imagina que ela seja de uma forma e ela vai ser completamente diferente. Por que a gente projetou daquela forma? A tendência do ano 7, da regência 7, com a Lua, é a gente ficar aí numa dificuldade de botar o pé no chão. Não é um ano que, vamos dizer assim, tem uma influência do ano Terra, por exemplo. A gente está no ano que é água. A gente vai ter mudança de maré, a gente vai ter muita coisa nesse ano 7. Então, realmente, é importante a gente prestar atenção durante os dias que forem se passando, nas situações mais corriqueiras, se a gente está sendo realista ou se a gente está criando uma expectativa infundada, entendeu? Sem um embasamento mesmo daquilo ali que a gente está imaginando, vibrando, pensando, enfim. Então, é um ano que a gente precisa avaliar tudo o que acontece ao nosso redor, tá? Um terceiro arcano que a gente pode levar em consideração, mas não seria um arcano assim, imediato. Seria um arcano secundário para a gente trabalhar. O arcano da torre. O arcano da torre é complicado. Porque a torre, ela quando aparece num jogo, ela rompe com estruturas antigas e cria novas estruturas mais fortalecidas. Só que ninguém quer passar por um rompimento, um desmoronamento de uma torre. Então, a gente tem essa carta que é o arcano 16, 1 e 6, 7, né? Então, a gente tem que falar dessa carta, mas realmente, assim, na própria carta da torre, a gente tem um mar muito turbulento. Tem Netuno na carta, entendeu? E a torre aqui desmoronando. Deixa eu ver aqui uma coisa. E tem um raio também. Então, assim, mais uma vez, a representação de altos e baixos, de situações que terminam para outras começarem. Então, realmente, o ano 7 ele vai ser um ano muito transformador
transformador. Eu diria transformador. E espiritualmente falando, ele vai ser um ano muito de conexão com o espiritual. Então, a gente vai estar top de linha no que diz respeito a transformações espirituais. Então, assim, vai ter muita gente que provavelmente pode fazer uma migração de religião, entendeu? Pode ser que a pessoa mude de igreja, mude de terreiro, mude de qualquer coisa. Tem essa tendência, essa transição, tá? É como a pessoa vai se sentir, né? Vai depender, é muito individual. A regência do ano em cima da pessoa, ela vai ser muito individual. Porém, todo mundo vai sofrer a influência da dúvida. Então, a gente vai cair numa sinuca de bico, realmente, tá? Então, a tendência é focar em ilusões, né? Essa dúvida vem muito pelas mudanças que vão rolar, porque a água, a lua representa a fluidez das águas, né? E a água é fluídica. Então, as coisas vão mudar muito, mas ao mesmo tempo a gente tende a se iludir. Então, a gente vai ficar meio que sem saber direito que caminho tomar. É isso, né? E aí a gente vai ter que se pautar muito no racional para poder tomar uma decisão acertada. Se a gente largar pelo emocional, é como se fosse o cara da carta do carro, soltando a rédea e deixando o cavalo decidir para onde que vai. Vai correr um cavalo para o outro, para um lado, outro para o outro, a biga se rompe e ele fica parado no meio do caminho. Isso é a dúvida. Entendeu? Então é melhor a gente pegar a rédea realmente e deixar para o cavalo, né, decidir pela gente. Que é o que acontece. Toda falta de decisão já é uma decisão por si só. Se você decide de não fazer nada, você já está fazendo alguma coisa. Deixando na mão dos outros. Se a gente não sabe o caminho, então, qualquer um sabe. Exatamente. E aí não pode reclamar depois. Sim. Outra coisa que dá, assim, que vale a pena a gente falar é a influência dos setes dentro do tarô, tá? Nós temos, obviamente, 4 setes dentro do